Boa noite, rapaziada que nos assiste pela TV Cobra Notícia, programa Alô Comunidade. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Cobra Notícia aqui com o programa Alô Comunidade. Temos gente nova na bancada aí, meu amigo João Ananias, diretor do Instituto São Paulo pela Democracia. Nosso amigo de bancada, o Capoeira tá dodói hoje, né? Não teve condições de estar conosco e o João veio suprir aí a falta dele aí. João, uma boa noite para você, para depois nós apresentarmos o nosso amigo que será entrevistado. Boa noite, amigos do Alô Comunidade. Hoje estamos aqui para representar o nosso amigo Capoeira, que não pôde estar presente, mas vou me apresentar agora. Sou João Ananias, advogado, 45 anos, militante, social. Estamos aqui hoje para fazer aquele grande programa e ter uma grande audiência dos nossos companheiros, amigos, e compartilhadores e seguidores. Boa, João, boa. O João tá ali, tá todo vapor ali, já até pegou a nossa fala. Para quem não sabe, aqui eu estou hoje com um ativista animal e fundador dos Fóruns de Proteção Animal de Guarulhos, Arujá e região. Seja bem-vindo, Paulo. Uma boa noite para você, meu amigo. Obrigado, Cobra. É uma satisfação imensa estar aqui no programa Alô Comunidade. Boa noite, João Ananias, meu amigo de longas datas do futebol. Estar aqui hoje no programa Alô Comunidade na TV Cobra é um prazer. Espero que seja a primeira de várias outras, porque o assunto que eu trago aqui, o tema que eu trago aqui é um tema que tem pelo menos uns 2 dias, 48 horas de conversa para a gente poder esgotar. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Hoje, igual eu falei aqui, hoje que nós estamos com um elemento novo. Elemento? Pode chamar elemento? Com um cidadão novo na bancada, nosso amigo João Ananias, que daqui a pouco vai sabatinar meu amigo Paulo aí. O homem é advogado, nas horas vagas joga bola e de vez em quando ainda inventa algumas coisas a mais. Ô, João, a pergunta que não quer calar é o seguinte: já temos 11 pessoas conosco, live subindo. Já apareceu a primeira dama na live aí ou não? Eu preciso verificar. Não tem ainda retorno? Ainda não. O gestor dele ali está mais perdido que cachorro em dia de mudança. Porque o tema é cachorro, então nada mais plausível do que falar de cachorro em dia de mudança, né? Mas, Paulo, me diga, afinal de contas, cara, o que faz um ativista animal? O que representa um ativista animal? Então, Cobra, na verdade é o seguinte, você ser um protetor de animal, um ativista da causa animal, normalmente não é uma escolha que a gente faz. Na verdade, assim, eu costumo dizer que nós somos escolhidos, porque é uma vida muito sofrida, difícil, porque a gente não consegue se omitir, a gente não consegue ver o sofrimento e não fazer nada. Como não existe políticas públicas, de âmbito estatal, voltada à questão da saúde animal, tudo é muito caro, Então, essa questão de você ser um protetor, você é escolhido por alguma força de luz, eu costumo dizer, São Francisco de Assis, para alguns que acreditam. Essa luz só pode ser Jesus, né? Muita gente associa a São Francisco de Assis, que é o santo protetor, que é dos pobres e dos animais. E eu fiz isso durante muitos anos no anonimato, até um pouco acanhado, porque a gente sofre muito preconceito, inclusive da própria família, de vizinhos, mas graças às redes sociais eu descobri que tinha mais gente que sofria dessa patologia. Uma verdadeira patologia. É uma patologia boa, porque assim, eu prefiro ser um doido que não me omito quando eu vejo o sofrimento de uma vida animal, porque ele não tem como se defender, do que ser uma pessoa normal que finge que nada está acontecendo. Então, faço parte desse grupo de malucos, que não são poucos, porque as redes sociais mostrou que é um número significativo. Mandar uma boa noite para Valéria Cristina, Rosimeira Aparecida Fonseca. Rosimeira Aparecida Fonseca está mandando assim, boa noite, João. O Rodrigo também está na audiência conosco, a Tiquinha Alves, boa noite. Francisco Ilha Pereira, dá um salve aí na rapaziada, uma boa noite, mandando uma boa noite. E João Ananias, se você já de bate pronto aí, tem alguma pergunta para o Paulo aí? Já preparou alguma coisa? Que eu sei que você manja também desse Paranauê, né? Sempre, né? E importante você ter um amigo que defende os animais, né, Cobra? Isso é sempre importante. Falando em um amigo que defende os animais, você alguma vez já foi julgado como um cachorro? Já. Já, mineiro, né? Mineiro no mato, você quer o quê? Bom, eu queria saber aqui do Paulo o seguinte, a gente sabe que defender
Primeira dama na live, hein? Primeira dama na live. Tem que mandar um beijo pra ela, né? Então manda aí. Então, beijo, meu amor. Renato, um abraço, hein? Agora deixa eu falar, ô Paulão, a gente sabe que defender animais, as pessoas sempre levam em consideração que é um bicho que não pensa, então é normal, né? Maltratar os animais. Mas tem sempre assim, o que te levou a defender, né? Boa. A desenvolver essa atividade, defender os animais e o que você pensa para o dia de amanhã referente a isso? Paulo, você pode, se quiser, ficar, porque às vezes chega a pergunta para você. Legal. Responder. Bom, vamos lá, João. Na verdade, assim, essas coisas, ela não tem data certa para acontecer. No meu caso, aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade, eu morava ali no Jardim Maia, eu estudava numa escola chamada Dr. Henrique Smith Baiman, lá embaixo, no Noêmia, né? Eu falo lá embaixo porque eu e o João, nós jogamos bola ali perto, então a gente tem mania de falar lá embaixo, perto do campus do Raiz de hoje. Legal. Baixada. E eu tinha vindo do Paraná há pouco tempo, e um cachorro me seguiu até a escola. Eu fui brincando, porque na periferia tem muito cachorro de rua, né? O cachorro me seguiu até a escola, eu fui brincando, estava comendo um salgadinho, e fui brincando e dando salgadinho pro cachorro, até ir normal. Só que 4 horas depois eu saí da aula, o cachorro estava no portão me esperando. E aí ele me seguiu até onde eu morava nos fundos da casa da minha avó, de favor, ali com a minha família. Certo. E eu convenci a minha avó a deixar esse cachorro entrar para dentro, porque não fui eu que o adotei, foi ele que me adotou. Ele que adotou você. Esse cachorro se chamava Pepe, e eu tinha 9 anos de idade, esse cachorro conviveu comigo. O cachorro se chamava Pepe, não, você deu o nome para ele de Pepe. Eu dei o nome para ele de Pepe, tá. porque o nome original dele eu não sabia. Era um vira-lata típico daqueles rajados, e ele conviveu comigo dos meus 9 anos de idade até os 22, que eu já estava casado, quando o Pepe partiu velhinho, já bem velhinho. E essa relação com o Pepe fez com que eu despertasse essa curiosidade, né, com o sentimento que os animais têm pelas pessoas, né, porque são muito leais. E muito pobre, periferia, ali dos 9 até os 20, a gente cuidava de animais de rua da forma bem artesanal, né? Cachorro com sarna, a gente ia no posto de gasolina, pegava o óleo queimado, né? Eu cresci acreditando nesse negócio aí. Eu vou te falar, na verdade, assim... Violeta, né? Muita violeta. Até funciona, Paulo. Não, lógico que funciona, mas ele funciona dependendo do tipo de gravidade, dependendo do tipo de doença que o animal tem na pele. Para algumas, por exemplo, uma sarna ajuda, mas não cura, ele mascara a doença. Ah, tá. Né? Mas, assim, para lesões, no caso de cachorro que tem sensibilidade para uma alergia de pulga, resolve, porque a pulga não convive com óleo queimado. Aí o cachorro que tem essa alergia, a pulga vai embora e ele melhora significativamente. A gente cuidava ali também com muito mastruz, né, que não tinha médico veterinário, não tinha pet shop, não tinha clínica veterinária na periferia. Isso tudo esse mercado pet é coisa recente. Curandeiros, né? Era o que dava. E eu vou te falar, viu, hoje eu uso muito serviço veterinário, às vezes eu sinto saudade do mastruz, porque o mastruz resolve um monte de coisa. Resolve um monte de coisa. O Paulo contando essa história, eu vou mandar um boa noite aqui. A Sandra Amadeu está dizendo assim, boa noite, tema muito importante, precisamos de mais políticas públicas nessa área. Ariadne Araújo, quero ver vocês juntos no gabinete. Olha lá. Cisa mandando um abraço, tamo junto. A Valéria pergunta o seguinte, a Valéria Cristina. Paulo, você defende qualquer tipo de animais, inclusive cobra? Então, a gente começa sempre nesse universo mais voltado ao pet, mas com o passar do tempo a gente vai tendo esse olhar. Por exemplo, hoje eu não como carne, né? Eu não como... Como é que chama isso, quem não come carne? Veganismo, vegetarianismo. Você quer que não tinha dinheiro. Na nossa época... 30 ovos por R$10. Na época do Figueiredo, a gente não comia porque não tinha dinheiro para comprar. Exatamente. Né? Teve um período do governo do Fernando Henrique que a gente também não tinha dinheiro para comprar. Mas, na verdade, foi uma opção que eu fiz porque eu comia carne com crise de consciência. Né? Você vai comer um bife ali com o olho lacrimejado, porque a gente sabe... o sofrimento que o animal passa até ser abatido, né? Tem tudo isso. E quem já viu matar um porco, dificilmente não se sensibiliza com o sofrimento que o porco proporciona ali, naquele ritual, onde ele vai ser sangrado, onde ele vai ser... Ele já sabe, né? Já sabe que vai passar por aquilo. Então, é uma questão de evolução de consciência. Né? Muitos amigos meus e amigas que enveredaram por esse caminho, se tornaram vegetarianos, muitos se tornaram veganos, e eu convivo com muita gente vegana, e é um público assim que eu adoro, porque eu aprendo bastante, porque é uma cultura que vai para além do Brasil, né? Quando você discute essa questão da alimentação saudável, dos benefícios de uma alimentação vegana, vegetariana,
a gente descobre que isso é cultura em muitos países, cultural, e que tem muita gente que milita nesse segmento e a gente aprende todo dia um pouco. Então, agradecer a pergunta, só para concluir a pergunta inicial do João, o que eu penso é o seguinte, João, eu acho que esse é um tema, o próprio mercado diz que esse universo, que é o segmento pet, cresce, é o que mais cresce hoje na economia. Demais. Né? Mesmo país em crise, esse mercado cresce. Eu tenho até uma história para falar sobre isso. Sim, então esse mercado cresce bastante porque, inclusive, essa questão do animal incorporou essa questão da cultura familiar, né? Tem hoje casais que não têm filhos e os filhos é um gato, um cachorro. Então, e diante do crescimento do mercado pet, pressupõe, porque não é só na classe média, a periferia também tem muita gente com animal. Então, pressupõe que a gente precisa começar a pensar, e aí é pensar com grandeza, né? Pensar políticas públicas voltadas à questão da saúde, proteção e bem-estar animal, não só para o animal doméstico, mas pensar inclusive para o animal de grande porte, para o animal de tração, para o animal silvestre, porque a cultura do passarinho ainda existe, infelizmente. Então a gente tem que estabelecer isso como uma linha de eixo de política pública e debater com seriedade, não meramente de forma eleitoreira. Boa. O João Ananias está ali se coçando para fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu mandar uma boa noite, que você está sem retorno e o povo está bravo com você. Eu não sei como é que você vem, você tem que chamar a atenção ao vivo do cara que começou hoje, já passa no departamento pessoal. Veio sem celular, o pessoal... Você não mandou boa noite para eles. Então, uma boa noite para o Luca Motoca, uma boa noite para o Alberto Santos, boa noite para o Felipe, boa noite para o André Ferreira. A Ariadne está dizendo assim que nós estamos juntos e misturados. Joana Dark Pereira Almeida, boa noite a todos. O André Ferreira falou que o estúdio está top. O Alberto Santos, não está na hora de criar mais serviços públicos para os animais, como cemitério, uma forma de identificação mais eficaz, que aí eu tenho uma pergunta relacionada ao chip, mas daqui a pouco o João também vai fazer. Para quem não sabe, hoje nós se reunimos por volta de 2 horas da tarde, o Paulo e o João Ananias estavam nos camarins, tinha toalhas brancas lá. Faltou as frutas. As frutas não chegou? As frutas não chegaram. É por causa da Ceasa, nós fechamos o contrato com o Ceasa, não veio ainda. Luca Motox está mesmo muito bonito, Henrique é zica demais, o Armando Teco, meu vereador, aí não sei o que ele está falando. O Zoom Divisa, boa noite. A Valéria está dizendo, Henrique é uma fera, cuidado, daqui a pouco o Paulo vai cuidar dele, é uma fera. Luca Motoca, moleque manja dos Paranauê. Graziele Barbado, uma boa noite para Graziele Barbado, falando diretamente da onde, Henrique, ela está? Orlando, lá nos United States América. Cobre, antes do João fazer a pergunta, deixa eu só responder a Valéria Cristina, porque eu respondi para o João assim de forma meio genérica, mas responder para a Valéria que nós defendemos todo tipo de vida, entendeu? Nós entendemos que a questão animal ela é senciente, né? O animal ele tem sentimento, ele sente dor, ele sente medo, ele sente fome, portanto todo tipo de vida. A questão da cobra, por exemplo, a nossa concepção de que a cobra é um animal para conviver em natureza, e não é um animal exótico para viver em apartamentos, como tem alguns casos de pessoas que compram, né? Inclusive de forma criminosa, né? No mercado negro, e criam cobras dentro de casa, e a gente sabe que a cobra tem uma alimentação muito peculiar, né? Então a gente nem sabe como é que esses animais sobrevivem. Só para finalizar, Valéria, eu queria dizer o seguinte, nós, o ano passado e o ano retrasado, enfrentamos uma luta muito grande para a aprovação de um PL na Assembleia Legislativa, que era o PL 31, que é um PL que visava proibir o embarque de cargas vivas nos portos do Estado de São Paulo. Hoje, infelizmente, meia dúzia de pecuaristas embarca através do porto de São Sebastião gado que vai lá para a Ásia, né? Para o Oriente Médio, né? E esses bois, eles são embarcados e eles ficam aí em torno de 15 dias nos navios. A maioria chega cego lá, a cobra, porque a amônia da urina, ela ali despejada no assoalho, ali no piso do navio, não tem para onde sair, a amônia queima as vistas e esses animais chegam lá cegos. Né? Eles se pisoteiam. Se você vê as cenas no YouTube aí de animal encharcado ali de fezes, de urina, é uma coisa deprimente. E isso não contribui, inclusive, para a questão da indústria. Portanto, nós defendemos o fim desse modelo cruel, que é o transporte de animais através de navios para a Ásia e para o Oriente Médio. Nós perdemos essa luta porque o lobby do agronegócio, dos pecuaristas é muito grande. Foi arquivado. Né? Mas foram meses onde a gente teve a oportunidade de conviver com muita gente, as galerias lotadas, e foi um grande aprendizado, inclusive para os ativistas, né? Porque tem uma diferença entre protetor e ativista. Tem até essa pergunta. Ativista
aquele que atua na defesa do direito do animal. O protetor é aquele que põe a mão na massa. Um não é mais importante que o outro. Na verdade, eu acho que eles se complementam. São duas coisas importantes, porque um luta pela questão mais de política e o outro atua para poder resolver o problema imediato. Ô, João, aí que tal? Por isso que eu estou te falando. Você precisava do celular, você precisava carregar, porque tem perguntas chegando para você, diretamente para você, que eu vou repassar, mas aí você tem pergunta, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, que é o seguinte. Para quem? Para o Paulo. Ah, tá. Paulo aqui. Para você também, mas se você responder por ele, não tem problema. Não. O Paulo, o seguinte, eu vejo assim, as políticas hoje ambientais, né? A gente fala de animais, falamos de gato, domésticos, né? Só que nós temos que analisar o seguinte hoje, com o desmatamento, com a exploração de minério, todas essas partes assim que viram o desmatamento, os rios ficam hoje, está todos poluídos, né? Eu queria saber o seguinte de você, se você pode nos orientar, assim, que eu sou uma pessoa também que eu gosto muito do meio ambiente, tá? Então, assim, essa política hoje que está vindo, tá? Para fazer essa exploração nas terras indígenas, não vai faltar um pouquinho do meio ambiente para o convívio dos animais, né? A sobrevivência deles? Bom, João, na verdade, se a gente for levar em consideração essa questão da devastação ambiental, a situação hoje agravou, porque a depender de quem comanda o país, nem Ministério do Meio Ambiente teria. O Ministério teria sido extinto, assim como foi Sim. o Ministério da Cultura. Né? Claro. Porque o compromisso do atual governo é um compromisso com o agronegócio que visa o lucro a qualquer custo. Faz uns print, Henrique. Né? Que visa o lucro do pessoal que quer explorar para poder extrair riquezas minerais. Essa é a grande verdade. Agora, nós temos um problema de origem mais profunda, que é a questão do capitalismo. Por exemplo, quem milita nesse campo do ativismo ambiental, no ativismo animal, tem que ter clareza de que essa é uma luta que enfrenta o grande capital. Portanto, se você milita nesse campo e não tem a compreensão de que você enfrenta o grande capital, você está convivendo numa contradição muito grande, meu amigo, minha amiga, sinto muito dizer. Né? Então, inclusive quem mora em condomínios na região da Serra da Cantareira, quem mora em condomínios em cidade do interior, que hoje se vê com uma onça que invade o condomínio, não é a onça que é culpada. Entendeu? Não é o macaquinho que entrou para poder furtar uma banana dentro do seu condomínio que é culpado. Somos nós, entendeu? Que somos inconsequentes e irresponsáveis que avançamos para dentro de áreas que seriam áreas de proteção permanente, APP, área de proteção ambiental, APA. Essa é a realidade. Né? Nós temos que ter essa clareza de que, se não impor limite ao capitalismo, a devastação ela é total, ela é irrestrita, ela é imediata, ela é inconsequente, e o preço que a gente vai pagar, talvez não tanto nós, mas as futuras gerações, será muito avassalador, né? Em que pese agora a gente está vendo o que está acontecendo no Nordeste com esse óleo, né, do petróleo cru que aparece aí nas praias do Nordeste. Esse é só, viu, João, nessa questão ambiental, esse é só a ponta do iceberg. Porque com a concessão das bacias, né, do petróleo, aí, da exploração do pré-sal, essas empresas internacionais que estão levando na mão grande esses fatiados, né, esses lotes de concessão do petróleo, é a mesma situação de Brumadinho, lá em Minas Gerais, da Vale, quando privatizou, porque esses caras querem o lucro, então eles vão extrair tudo que podem, sem preocupação com o meio ambiente. Outras tragédias virão. E aí serão tragédias que afetarão o bioma, né, marinho, que afetarão, inclusive, a questão do turismo do Brasil, porque quando esse óleo aparece nas praias do Nordeste, o turista que estava com viagem marcada para cá, deixa de ir. Ele já vai lá e cancela o pacote. Com certeza. Cancela o pacote. Então, isso afeta a economia, afeta o nosso bioma, né, afeta a questão do turismo no Brasil, mas principalmente afeta as futuras gerações que vai ter que conviver num país devastado. Boa. O Ariadne tem pergunta aí, mas deixa eu ir mandando aqui os abraços aqui. João, você pegou a pergunta da Ariadne aí? Conseguiu ver ou não? Deixa eu pegar ela aqui. Armando Teco, meu vereador João Ananias, Ariadne com pergunta, Neilton Santos, com o Paulo João, estamos bem representados. O pessoal já está fazendo campanha para vocês dois aí, ó. Valéria falou que vai votar no João. Só avisar que eu não sou candidato, deixar isso muito claro.
Então, a minha não, eu não conheço vocês, só por isso que eu estou perguntando. Primeiro que eu moro em Guarulhos, já tive a experiência de ser candidato e eu quero manter meus cabelos pretos, porque toda a campanha o cabelo fica branco, certo. Um pouco mais branco. Então eu quero manter um pouquinho de preto que ainda restou, porque eu fico bem de cabelo preto, viu, Paulo? O cabelo branco vai ficar legal. A Sandra Amadeu, parabéns à TV Cobra, tema de grande relevância. Paulo Costa é um grande ativista da causa. Precisamos incentivar a posse responsável para que não acabe em abandonos, aumentar a quantidade de castração no serviço público. Só um parênteses, a palavra posse, eu só vou corrigir, aproveitar que a Sandra está ao vivo e dizer que é guarda responsável, porque posse pressupõe a gente adquirir um objeto, e vida não é objeto em circunstâncias nenhuma. Animal não é coisa, né? Animal é vida, e vida nós não somos dono, portanto nós não podemos possuir, mas nós podemos deter a guarda. Portanto eu faço essa correção, que quando você tem um animal, você não é dono, você tem a guarda dele. Boa. Que seja uma guarda responsável. Mandar um abraço para o Luiz Fernando Santana Silva, a Alessandra Santana, que está conosco na live, Juliana Dinardi, uma boa noite. Boa noite, Alessandra Santana. A Joyce Sobrinho está aqui, também já mandou umas 2, 3 perguntas, não consegui ver ainda. Valéria Cristina também já mandou aqui, estamos vendo o descaso do governo em questão do óleo, está atingindo as praias. O Paulo acabou de falar os mangues, né? Toda essa questão. Mohamed Shakir Ajami, eu não sei falar, então desculpe aí. Boa noite para vocês, está mandando boa noite, Mohamed. E assim vai sucessivamente. Fala da Ariadne. Mohamed é meu amigo, grande amigo. É Mohamed ou Mohamed? Mohamed, eu chamei de Mohamed. Ah, tá. Né? Eu falo que ele é um homem bomba, só brincando com ele, tá bom? Agora tem um amigo aqui, Cobra, que tá mandando uma pergunta aqui, que é o nosso amigo Neilton, hein? O Neilton? Neilton tá aqui. Neilton, satisfação. Neilton, eu sou fã do Neilton. Neilton é meu parceiro. Parabéns a Neilton. Parabéns à nossa audiência aí, ó. A audiência batendo 46 pessoas ao vivo, fora os compartilhamentos que estão a milhão. Aí tenho certeza que é um tema de alta relevância mesmo. O pessoal tá interagindo bastante. Ô Cobra, a Ariadne aqui, Paulo, perguntou pra gente o seguinte, que com a concessão do serviço funerário, será possível ter um crematório para animais em São Paulo? Ariadne, grande beijo para você, saudade, Ariadne, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, eu, Hélio, Cobra. É verdade. Né? Ariadne, assim, eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu penso, né, a respeito desse tipo de serviço. Eu acho, inclusive, que deveria ser uma regra para todos os municípios o serviço de cremação, João. Porque o animal, quando ele é enterrado ou depositado em aterro sanitário, porque o animal não vai para um cemitério, ele vai para um aterro. E aí, a produção do chorume, né, que sai daquele animal, se o animal tiver algum tipo de zoonose, essa zoonose ela pode ser transmissível, entendeu? Porque vai para o meio ambiente, vai para a questão às vezes para uma mina de água, e essa mina de água pode ser utilizada por terceiros. Portanto, o mais correto seria o serviço de cremação. Essa luta a gente faz na nossa cidade, né, lá em Guarulhos. Lá tudo avança assim, a passos lentos, né, porque, infelizmente, é muito difícil você conscientizar protetor da importância de estar unido em torno de temas, não é fácil. É muito mais fácil você juntar gente em torno do interesse da moradia. Com certeza. Em torno do interesse da... Porque todo mundo tem animal, né? Mas parece que não se... Mas não são as pessoas. Aí eu estou falando do próprio público, que é desse segmento do ativismo. Do ativismo. Porque, assim, existe uma briga muito grande no meio do ativismo, né? Todo mundo quer a mesma coisa, mas as pessoas, às vezes, não se suportam. A Luísa Mel, ela é ativista? A Luísa Mel, primeiro, assim, ela é uma personalidade que surgiu na TV antes do ativismo. Ela, de fato, ela tem um amor incondicional. Mesmo. Isso é bacana, né? sabe? E eu, inclusive, todas as vezes... Você chora quando vê as entrevistas da Luísa Mel, as matérias dela? Cara, é que chega uma hora que a gente chora tanto. Então, eu já chorei muito. Mas, assim, a Luísa Mel, eu encontro sempre em grandes eventos aí, né? Em grandes Tem debates. fotos com ela? Nossa senhora, a Sandra que me acompanhou... Nós não temos nenhuma foto, produção dessa Luísa Mel. A Sandra que me acompanhou aqui já me fotografou com ela. Fica um casal bonito, né? Um negão e a loira. Mas também é o seguinte, o Paulo diz isso aí, mas tem um problema também, assim, tem pessoas, Paulão, que ele faz aquela média, né, que trata dos animais então, e tal. Mas aí eu vou pegar sobre a questão da Luísa. A Luísa, ela era uma personalidade já antes... Eu estou cortando aqui um pouquinho. Não, pode boa, tranquilo. Faz parte. A Luísa já era uma personalidade antes do ativismo. Quando ela se tornou ativista, foi super importante porque a causa ganhou uma visibilidade que até então não tinha. Isso. Então, por exemplo, uma publicação da Luísa chega lá em 1 milhão de pessoas. Isso. Né? Uma publicação minha para chegar em 150 pessoas é uma luta. Você tem quase que impulsionar.
Eu inclusive, quando encontro, eu não impulsiono, né? Eu vou ali no garimpinho, todo dia garimpando um pouquinho. Orgânico mesmo. Exatamente. Agora, a Luísa, quando eu a encontro, inclusive eu falo para a Luísa que ela tem que ser candidata a deputada federal, porque como ela é uma figura com uma visibilidade muito grande, e ela sabe o que a gente quer, ela conseguiria se eleger e levar ali, dependendo pelo partido por onde ela saísse, mais 2 ou 3 protetores com ela, que é para poder começar a enfrentar a bancada ruralista. Qual é o problema da composição da... bancada ativista, é isso? Exatamente. Qual é o problema da composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? É porque ali nós temos 1/3 dos deputados que representam os ruralistas. Tem um outro terço, ou talvez um pouco menos, que representa a bancada evangélica que se soma aos ruralistas. Aí tem a bancada da bala. Aí tem a bancada da bala, que se junta também à bancada do segmento financeiro. Isso. Só isso aí representa 3/4, tanto da Câmara como do Senado. Quase 90%. 3/4. Aí tem um segmento que representa os trabalhadores, no caso os partidos de esquerda. E se você for ver, lá o deputado federal eleito que diz que é da causa, é um cara que vota todas as reformas, tudo que prejudica e empobrece o povo. E quando empobrece o povo, é mais animal abandonado, porque entre a ração entre a ração e o feijão, Cobra, as pessoas vão comprar o feijão. E aí vão soltar o cachorro para se virar na rua, revirando lixo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, eu dizia para a Luísa que ela tinha que ser candidata por um partido de linhagem progressista, porque não adianta ser candidata pelo DEM, porque ela vai estar na bancada do agronegócio. Um partido progressista, com ela levar mais 3 para começar a introduzir esse debate e fazer um contraponto ao agronegócio, à bancada ruralista. Mas é difícil porque ela tem ojeriza política. Quando eu falo isso, ela já arrepia o cabelo, ela briga comigo. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Olha, é isso que ela fala. Tem perguntas demais. Estou gostando de ver. Demais, tem uma muito boa do Rodrigo. Agradecer, viu, Cobra, porque muitos amigos meus estão acompanhando aí, porque eu joguei nos grupos. Bacana, isso é legal. Postei no meu Facebook recentemente. Deixa eu só emendar uma pergunta aqui. Aqui você só emenda se você me cortar. Se não me cortar, eu vou até amanhã. Então, deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui, que é o seguinte. Não capoeira não, né? Aqui, parado, aqui, esperando dar oportunidade para ele. Porque ele respondeu aqui uma moleque, pergunta. Aqui a gente faz ao vivo. Ele fez uma pergunta aqui agora, eu queria só emendar o seguinte, Paulo. Hoje, você pega um exemplo aqui, o pessoal analisa aqui o seguinte, que o pessoal do agronegócio teria que ter espaço, ou então a pecuária, sei lá como que é o nome lá, tá? Então é o seguinte, eles falam porque tem que gerar economia, certo? Mas se você fazer uma economia para os animais, também não teria um espaço para economia, para exportação, essas coisas, para ganhar dinheiro também e gerar lucro? Ô, João, desculpa, eu estava vendo a pergunta aqui de uma outra pessoa e não prestei atenção. Desculpa. Tá bom, eu fiz a pergunta seguinte. Hoje, os pessoal só pensam no agronegócio, na pecuária, não é isso? Se você hoje montar uma proteção dos animais para gerar mais empregos, mais proteção dos animais, você também não geraria mais importações do que nós iríamos produzir aqui no país hoje? João, como eu falei inicialmente, esse é um dos mercados que mais cresce. Mesmo diante da crise, o mercado pet ele cresce em média em torno de 7% ao ano. Não, mas ele supriria o negócio do agronegócio? Não. É assim, difícil falar esses números. É difícil, porque assim, o Brasil ainda sobrevive de commodities e do agronegócio. Exatamente. Né? Exportação de grãos e a produção da carne, para consumo interno e para consumo, inclusive, de outros países. O mercado pet ele tem espaço para crescer na economia interna, porque se você for observar, por exemplo, tem campo para novas empresas na produção de ração, porque a ração hoje que se produz, no meu ponto de vista, ainda deixa muito a desejar. Então, quem tiver capacidade de produzir uma boa ração a um preço mais acessível, tem mercado para exportar. A formação de profissionais na área de banho e tosa, se você for nas escolas, está lotada, porque é um segmento que emprega bastante. Muito, né? Principalmente na periferia. Exatamente, toda esquina tem um pet shop. Isso quando tem 2, 3 concorrendo ali um com o outro. Exatamente. Porque é um mercado em ascensão, que ainda pode se crescer muito. O que precisa, no caso, que assim, até para poder explorar o potencial econômico desse negócio, é um olhar institucional, é o olhar do governo. Por exemplo, se o presidente da República é um cara avesso a esse tipo de tema, né? Porque ele defende, inclusive, eu nem sei quem é a caça. Da República, você tem uma ideia. Então, tem um cara aí que faz umas flexões com o joelho no chão. Com o joelho meio coisado. Mas, por exemplo, ele defende
a caça, né? A caça, a liberação da caça. Então, quem defende a liberação da caça... Paulo foi fotografado, né, Paulo? Tem uma multa, né? Que estava caçando, né? Ele estava pescando. Mas demitiu o fiscal. É a coisa mais pequena do mundo. Mas voltando aqui, tem um espaço imenso para crescimento na área comercial, na área da qualificação profissional nesse campo. Aí é um olhar de gestão pública, né? Na minha cidade, por exemplo, a prefeitura ela fez uma parceria para a formação de profissionais nessa área de banho, tosa. Que legal. Né? Tem um curso de capacitação. Exatamente. E tem um instituto de médicos veterinários, que foi criado também recentemente, que tem dado curso, né, para protetores de técnico veterinário. Não de medicina veterinária, porque aí tem que ser uma universidade, mas esse instituto recém-criado, chama IBVEA, o presidente é um amigo meu, dono de um hospital veterinário no bairro dos Pimentas, né, doutor Adriano Barilli, idealizou esse projeto e hoje está capacitado o protetor. Você deve acabar com a paciência dele levando animalzinho lá. Cara, eu vou te falar, eu uso mais um serviço em São Paulo, na Vila Maria, que é a PASFA, a Associação Proteção Animal São Francisco de Assis, porque o gestor lá é o Luiz Escaleia, que atuava com a Luísa Mel, um gordinho, que atuava com a Luísa Mel nos resgates. Então, e o Luiz é o gestor da PASFA, e para mim, mesmo o Adriano sendo meu amigo, nada é de graça, ele faz desconto, mas aí na PASFA, como é uma associação que não tem fins lucrativos, não é gratuito, eu pago menos. Paga menos. É gratuito só o serviço de hospital veterinário mas você tá falando que tem em São Paulo, mas ninguém consegue usar. Agora eu preciso entender, de onde você tira essa sobrevivência? Porque eu acompanho você nas redes sociais, acompanho você no dia a dia, o tanto que você se dedica, da onde vem esse recurso? Então, aí eu vou... Claro que você deve trabalhar. Vou te explicar, assim, normalmente quando a protetora é mulher... Estou falando aqui, meninas, eu sei que tem muita mulher me acompanhando, sem fazer juízo de valor. Mas quando é mulher e ela posta o problema lá, normalmente ela consegue mais ajuda do que o protetor homem. Então, quando eu posto lá, olha, não tive como deixar, senão ia morrer. Você tem direito a uma água, que é um pouco, não é muito. Muito obrigado. Mas é alguma coisinha que nós conseguimos. Gente, eu não vou mostrar para vocês, tem um dedinho de água. Só um minutinho. Programa pobre, né? Igual o lance aqui da causa animal, nós não temos recursos. Esse lance, Cobra, quando eu posto alguma coisa, é raro, assim, conseguir algum tipo de ajuda. Aí o que eu faço? Eu vou lá e combino com a clínica de parcelar. Henrique, me dá mesmo a caneca do CAD, viu, Henrique? De parcelar, né? Aí eu parcelo, hoje eu devo Está devendo todo o nos 3 hospitais veterinários, devo para o doutor Adriano, não nego, viu, Adriano? Se você estiver me assistindo ou se alguém mandar o link, pagarei quando puder. Boa. Devo para a doutora Daniela Souza, lá da clínica Quilocão, em Guarulhos. Dani, te amo. Você sabe que eu te amo, mas estou sem condições de pagar no momento. Vai pagar. Devo também lá na PASFA, né? Lá na clínica que fica na Vila Maria. Então é assim, gente, a gente vai rolando dívida. O que não pode é deixar o animal agonizando. Boa. Deixa eu só dar um recado aqui, que o pessoal está indignado aqui. Muitas perguntas, muita interação da rapaziada. É que não dá para fazer tudo. Muita gente parabenizando a live, a Ariadne dizendo que o canal está de parabéns por um tema desse tão do dia a dia, tão do cotidiano, mas outros aqui já entramos num lado político aqui, não tem jeito, o meu programa ele sempre vai pro lado político, e eu sempre tenho aquela galera que é política no meio do inferno, mas tudo é política, gente, então não adianta querer fugir disso, que tudo é política, mas eu vou aqui levando de boa e agradeço a audiência de vocês todos, e o João está se coçando aí para a pergunta. Pode fazer a pergunta que você quiser, mas eu vou fazer 2 para ele que tem a ver. Aqui tem uma pergunta do Rodrigo Mar, que tem a ver com o Armando Teco-Teco, tá? Armando quem? Armando Teco-Teco. É nosso amigo professor. Você que um avião. É um cara que faz um trabalho sensacional na escola aí, tá? Então, na escola da Zona Leste, então é uma pessoa importante. A relação das perguntas do Rodrigo Maia e do Armando Teco-Teco tem tudo a ver uma com a outra, tá? O Rodrigo pergunta, qual a situação do Serviço Veterinário Público de São Paulo? E o Armando fala, como está os hospitais de castração de gatos e cães na cidade de São Paulo? Então, mas aí eu vou cortar o Paulo. O Paulo tem essas informações a nível de São Paulo? Você tem? Então legal, bacana. Bom, primeiro assim, tem um erro de concepção no programa de política pública de proteção animal em São Paulo. São Paulo, assim, aquele prefeito anterior ao Haddad,
era o Kassab. Parece que ele foi o que inaugurou o primeiro hospital público veterinário no Tatuapé, a pedido do Trípoli, que era vereador na ocasião. Trípoli é aquele camarada que parece que nunca pegou um gato na rua, né? Essa rapaziada. E ganhou votos de quase todo mundo. Mas manda pra sua casa uma cara de cachorro. Ó, eu vou fazer eu não tenho procuração pra defender. Não tenho. Mas eu vou fazer a defesa porque assim, o Trípoli, em que pese não ser um protetor, certo? Porque eu expliquei, existe o protetor e o ativista. Exato, você falou. O Trípoli, ele é o protagonista inicial dessa questão de introduzir o tema proteção animal. Na cidade de São Paulo, ele trouxe. Foi o cara que tomou a coragem de colocar as placas no meio da rua, onde você lia Trípoli e olhava, você via a cara de um cachorrão. Você não via a cara do Trípoli. Um border collie. Exatamente. Eu não sei nem sei que cachorro que é. Eu não sei se você fala de Eu sei que as primeiras políticas públicas de proteção animal, quem introduziu esse tema foi o Trípoli no final da década de 90, meados da década de 90, início dos anos 2000. Eu lembro que eu passava na Marginal e via aquelas placonas, Trípoli, o número e o cachorrão, né? Então, em que pese ter divergência ideológica com o Trípoli, o meu respeito vai porque é o precursor dessa iniciativa. Boa. Agora, o hospital veterinário é uma ideia do Trípoli, né, que foi implementada o primeiro equipamento no governo Kassab. O Haddad inaugurou o segundo equipamento, que é o Hospital Público do Tucuruvi. Qual é o problema? São dois, agora vai inaugurar um terceiro. O problema é o seguinte, são dois hospitais, eu já utilizei, não atende a demanda, é um sofrimento tremendo. Demais. Porque qual é o problema? Vai todo mundo para lá. Vai gente de tudo quanto é canto para lá. Ficar 2 dias. Não, eu quando vou utilizar, eu chego à noite, 11 horas da noite com o animal, tenho que ficar lá com o animal para no outro dia para conseguir uma das senhas, para depois, pelo menos era assim, faz um certo tempo que eu não utilizo. Não vai. Né? Mas quanto mais conhecido, mais pessoas vão utilizando o serviço. O problema é o seguinte, essa concepção está errada, porque a concepção da saúde animal, João, você que é um cara que começa a pensar nesse assunto e pode ocupar espaço, né, para poder implementar a política nesse sentido, a lógica é a gente ter, primeiro, os postos de atendimentos veterinários, tipo uma UBS nos bairros. E qual é a ideia? A gente tem que aproveitar os equipamentos que tem, que são as subprefeituras, é muito mais barato do que a estrutura do hospital e você trabalha a prevenção e não resolver o problema. Lógico. Então, se você tiver lá um PAV, que é o posto de atendimento veterinário, dentro das UBR, dentro das regionais da prefeitura, serão 30 postos de atendimento veterinário. Já cai bastante essa questão. Exatamente, você diminui a demanda desses hospitais veterinários, por quê? Porque às vezes o animal tem muito problema, às vezes o animal está com uma dor de barriga, às vezes o animal está com verme. Então, o veterinário, nesse atendimento, ele já prescreve a medicação. Um assistente veterinário já aplica a medicação que tiver, se o animal tiver com um problema de alguma dor crônica, por exemplo. Se o animal tiver algo mais grave, aí precisa ser direcionado para poder fazer o exame. Aí você direciona para o hospital ou para um laboratório para poder fazer os exames, para saber identificar o que o animal tem. Vou perguntar, Oliveira. Só para finalizar esse raciocínio. Então você precisa ter, em cada regional, 2 veterinários, 2 assistentes veterinários e uma equipe administrativa para poder fazer a triagem. Identificou um problema grave que precisa do exame, encaminha para laboratório, fez o exame, o animal identificou lá um tumor, um câncer, precisa de uma cirurgia, aí sim você direciona para o hospital. Entendi. Então, e é uma política barata, Cobra, é uma política barata porque você vai fazer concurso para contratar 60 médicos veterinários, 2 em cada subprefeitura, porque se um sai de férias, precisa ter um lá pelo menos. E você faz o trabalho de prevenção. Agora, a melhor política, João, é a castração em massa. A Holanda não tem animais de rua, porque virou uma política pública nacional. Então, entendeu? Mas aí que tá. Virou uma política pública nacional. Eu acredito que um dia a gente vai ter um governante no Brasil, porque governante bom já dizia Mahatma Gandhi, né? Você avalia um governo pela forma como ele olha para os seus animais. Frase de Gandhi, pode dar um Google aí que você vai ver. Eu acredito que um dia a gente vai ter um governo que vai olhar, porque é uma política barata. E é uma política que evita, inclusive, uma série de doenças em seres humanos, são as zoonoses, né? Porque hoje você tem doença, com a picada do mosquito no animal doente, picou um ser humano, você tem ali uma leishmaniose. Então, eu acredito que um dia a gente vai ter essa autoridade que vai ter esse olhar, como teve o governo da Holanda, né, que resolveu esse problema. Hoje na Holanda não tem animais nas ruas. Mas isso não seria uma utopia, Paulo?
Não é utopia porque foi realizado. Foi. Então, a utopia é aquilo que você sonha. Como diria o doutor, tem jurisprudência. Tem jurisprudência, exatamente. Então, utopia é aquilo que ninguém conseguiu realizar. Se a Holanda conseguiu, qualquer país consegue. Inclusive, Cuba tem muito mais avanço na questão da produção animal do que o Brasil. Mas Cuba... vai para Cuba, seu comunista. Comunista. Vamos lá, o Anderson Oliveira está perguntando assim, sou muito a favor do cuidado com os animais, mas e o custo de manter esses hospitais? De onde vem esse recurso? Se não tem estrutura nem para os hospitais, para o ser humano. Uma pergunta muito plausível. Responda. Primeiro assim, eu sou contra essa concepção de hospital para atender tudo. O hospital ele tem que atender casos graves, encaminhado pelos postos de atendimento veterinário, que é uma coisa barata. Você acabou de falar. Agora, eu defendo o seguinte, por exemplo, não tem que tirar dinheiro do orçamento, porque parte da população se revolta e com razão, porque está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, vai tirar lá para poder implementar política para bicho. Tem uma parte da população que infelizmente pensa massa, assim. Viu, Paulo? Então, tem uma parte da população que infelizmente pensa assim. Eu faço hoje consultoria em prefeituras, o que eu digo para os prefeitos? Fala, prefeito, não precisa mexer no orçamento. O senhor pode criar aqui, por exemplo, dentro do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é onde se aplica as multas por conta de crimes ambientais, ou você fazer convênio com a justiça, porque a justiça às vezes prende um cara, tem a multa, você que é advogado, João, tem aquela multa que fica ali no fórum, entendeu? Que fica às vezes no Ministério. Destina para isso. Você pode destinar para isso, é uma questão de você dialogar, até porque setores... Mas eles pagam, Paulo? Eles pagam essas multas ou prescreve? Ou suspende a execução? Não, em Guarulhos tem muito, assim, algumas cidades têm muito essa coisa do governo construir ali um termo de ajustamento, e a pessoa faz um acordo. O valor da multa é X, ela pede uma doação menor, ou pede equipamento, ou você pode doar para o banco de alimentos, ou no meu caso eu defendo que crie o banco de ração, que é para a gente subsidiar os abrigos de protetores. Então tem mecanismos para isso, entendeu? É possível se criar mecanismos legais se houver vontade política. É isso que eu defendo. Eu acho importante falar aqui, porque tem umas participação muito legal, igual a do Luca Motoca. Ele está dizendo o seguinte, verdade, eu cheguei às 3 horas da manhã nesse aqui do Tatuapé, para pegar a senha e ser atendido às 6 da manhã. Saí de lá às 5 da tarde. Aí ele relata o seguinte... Saiu cedo, hein? Eu já cheguei lá 11 horas da noite, saí de lá 8 horas da noite do dia seguinte, ainda tive que voltar. Ele diz assim, mas meu cachorrinho foi muito bem tratado, estou muito agradecido aos profissionais que lá trabalham, gostam muito. Isso eu tenho que reconhecer. Assim, o hospital é coisa de primeiro mundo. Demora, é cansativo, é desgastante, mas quando você cai lá para dentro, é tecnologia de ponta, tem todos os recursos para poder fazer todos os tipos de exames. Na época que eu utilizei, inclusive, tinha cirurgia oftalmológica para animais que estavam ali com catarata, perdendo a visão. Ô João, eu preciso que você faça uma... tem pergunta para você aí, não sei se você viu aí, chegando aqui, mas o Anderson Oliveira está dizendo o seguinte, tem que ter gestão responsável. Entrevistamos a doutora Maíra Vélez, que é uma especialista e uma das maiores defensoras do país em direito animal. E ela é contra a construção de hospitais públicos. Doutora Maísa, minha amiga, eu tive com ela na OAB de Santa Isabel algumas semanas atrás. Ela defende a castração em massa. Não é isso, é o que eu falei para o João. O que eu falei? É castração em massa, é castração por saturação. Você vai para um bairro, monta a equipe, monta a estrutura, procura zerar a demanda. Tem que fazer um trabalho de conscientização, Cobra. Às vezes você chega num bairro para castrar, tem culturas atrasadas que as pessoas são contra. Mas você vai tirar a sexualidade do meu bichinho. Só que depois que nasce os filhotes, a primeira coisa que eles fazem é ligar para a gente, é mandar no nosso Facebook. Tem uma ninhada, você não pode pegar? Como se a gente tivesse uma vara, né, de condão para poder fazer milagre. Valério. A pessoa que está falando da doutora Maísa... O Anderson Oliveira. O Anderson, a doutora Maísa é uma figura que eu respeito bastante. A gente já teve a oportunidade de conviver em várias palestras. Eu tive recentemente com ela em Santa Isabel, numa palestra que ela promoveu lá para os advogados da OAB de Santa Isabel. Inclusive teve um sorteio de um livro no final, e eu fui sorteado. Eu acho que eu não dou sorte no amor, mas eu dou sorte no sorteio. Eu acho que o Paulo respondeu para você, para a Valéria, de onde sai a verba, né? A pergunta está aqui depois, eu estou... Só para finalizar essa questão da verba, a verba, hoje, Anderson, para esses hospitais, sai do recurso do Tesouro, entendeu? Não sai... na verdade, assim, esses hospitais têm uma forte influência da família Trípoli. A família Trípoli tem mandatos, né? Tinha mandato de deputado federal, mandato de vereador, mandato de deputado estadual. Hoje eu acho que só está com mandato de vereador.
né? Mas o mandato de vereador na capital pesa bastante, e não à toa está inaugurando o 3º hospital veterinário agora, que o instituto que administra esses hospitais é uma associação nacional de médicos veterinários chamada Anclivepa. Tem muitas perguntas aqui, hein? Vai, manda aí, João, pode mandar. Não, mas, tem um aqui, que eu acho legal, que é equipe de castração de animais em situação de rua, Paulo. Então, o exemplo, por exemplo, eu uso muito como referência a cidade de Campinas. A cidade de Campinas ela foi protagonista na criação de equipamentos públicos de proteção animal. Essa pergunta aqui foi da Yolanda Gregório, minha amiga Yolanda Gregório. Eu estou aqui com a Yolanda. Um abraço, Jornal. Estou aqui com a Yolanda também, estava preocupado em responder. Conselheira tutelar eleita na Penha, tá? Legal, parabéns pela eleição, Yolanda. Respondendo, eu sempre uso, inclusive na minha cidade, hoje a gente tem o DEPAN, que é o Departamento de Proteção Animal, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, que é uma luta nossa, luta lá do Fórum Guarulhense de Proteção Animal. Mas eu usei como referência a cidade de Campinas, por quê? Campinas tinha lá um protetor de animal, um ativista, que tem 2.000 animais abrigados. Até o urubu resgatado esse cara tem. Que hoje é o presidente do Conselho Municipal de Proteção Animal de Campinas. Até o urubu ele resgata. É o presidente do Conselho? Do Conselho Municipal de Proteção Animal. Não, o urubu ele recolheu. Não, o urubu foi resgatado. Você quer igual o cavalo do... E o diretor do departamento é um cara chamado Paulo Anselmo, que eu conheci num desses fóruns nacionais de proteção animal, uma atividade que teve ali perto do Hospital das Clínicas. E o Paulo, ele explicou como é que ele conseguiu ganhar essa luta para introduzir esse tema na gestão pública lá em Campinas. Ele, junto com outros protetores, elaborou uma carta compromisso, um documento, e na campanha de 2012 levou para todos os candidatos a prefeito, dizendo o seguinte: olha, o senhor assume o compromisso de criar aqui o Conselho Municipal de Proteção Animal e o Departamento de Proteção Animal vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Todos os candidatos assinaram. Certo. Aí o Jonas Danizete ganhou a eleição e teve que cumprir o acordo, porque estava ali a assinatura dele. Aí criou o departamento, só que ele criou com a seguinte condição: Paulo Anselmo, eu crio desde que você seja diretor. E o Paulo revolucionou, porque ele implementou, João, isso que você está falando, que é um programa de castração por saturação que leva os equipamentos para os bairros, no caso das carretas, que são carretas adaptadas como centro cirúrgico. Ele fica ali durante 15 a 20 dias, eles fazem um trabalho de casa em casa, fazendo esse trabalho de convencimento das pessoas, quebrando esses mitos, né, de que o animal precisa ter a primeira cruza, né? Precisa ter a primeira ninhada. Isso é legal falar. Hoje a minha vizinha, ela soube dessa entrevista, eu tenho que falar, porque senão ela ia me cobrar. E ela está falando exatamente isso, que a cachorra, senão ela tem aquele... Mito. É mito? Mito. Eu não gosto dessa palavra mito. Bobagem. Troca por outra. Lenda. Ah, melhorou. Lenda. É uma lenda. É uma lenda. Porque, assim, na verdade, tá aqui, quando você castra o animal antes do primeiro cio, você reduz em grande percentual a possibilidade dele vir a desenvolver doenças. Porque não afeta a questão hormonal. O animal, quando ele tem relação com o outro, ele está possibilitando contrair doença do outro. Certo. Ele está possibilitando... Não só animal, né, Paulo? Não só animal, né? Nós somos também. Então existe o animal não humano e o animal humano. Então tá bom. Somos todos animais. Sim, melhorou. Somos só o animal? Somos todos animais. Aí, tem gente quando fica chamado de cachorro. Você evita, Cobra. Com o animal, reduz significativamente a possibilidade do animal desenvolver piometra, desenvolver tumores mamários, entendeu? Desenvolver uma série de outras doenças e o principal, você evita a tal da ninhada indesejada. Porque fica pensando assim, mas ele nunca cruzou, tadinho, nunca cruzou. Aí quando cruza, que tem lá 8 filhotes, aí entra em desespeero. Ou então sai espalhando de qualquer jeito por aí. Jogando nos terrenos. Não, muito ser humano hoje não consegue. Tem um espírito de porco que ainda faz, mas a maioria fala assim, você não quer um filhotinho? É filhotinho bonitinho, todo mundo quer. O problema é que esse filhotinho cresce. E ninguém quer mais. Esse filhotinho chora. Depois não quer mais. Exatamente. E aí vira um animal de rua. Animal de rua. E aí sobra para quem? Pro besta aqui e para esse monte de besta que está assistindo essa live nesse momento. Tem muita gente que eu sei que está assistindo que já resgatou animal, que já tirou animal da rua. O Paulo, inclusive, tem mais foto com animal do que com gente. Eu também, percebi. Ô, Cobra, mas tem uma amiga minha, a doutora Silvia, um abraço, doutora Silvia, é advogada, militante lá na Zona Leste. E ela faz uma pergunta, Paulo, tem tudo a ver com isso aí. Eu estou sem o celular aqui, mas eu leio, viu, Cobra? Não, fica à vontade. É o seguinte... Você está recebendo aí pelo ponto, isso sim. Ela perguntou... Não, eu tinha lido... Terça-feira ele vai trazer o celular carregado, gente. Não, é que hoje tive um probleminha, mas na próxima você vai ter 3. História, viu? Então, mas é normal, né? Ô, Paulo, ela pergunta o seguinte, ela fala, e eu quero que você incrementa isso, o seguinte, que
A saúde pública, tem a ver com a saúde pública, tá? Você cuidar dos animais de rua, tratar dos animais de rua e tratar dos animais residenciais, tem a ver com a saúde pública. Procede, não é isso? Procede. A questão animal, ela está associada à questão da saúde pública e está associada à questão ambiental. São as duas coisas, entendeu? A questão ambiental, porque o animal ele deposita fezes da natureza. Sim, através das fezes da natureza, proporciona, inclusive, um problema, um impacto na questão da saúde pública. Correto. Então, tem interface com a questão da saúde pública e com a questão da ambiental. Eu defendo, João, que é o seguinte: existe a possibilidade de qualquer governo, em âmbito municipal, num primeiro momento, boa noite, Ana Paula, desenvolver uma política de proteção animal barata e eficiente. Basta o gestor público procurar ouvir quem tem domínio, quem tem propriedade para poder falar sobre isso. Quem joga dentro das E não sou só eu, existe uma infinidade de pessoas. Tem a Joelma, do Instituto 100% Animal, a própria Luísa Mel, que são pessoas que conhecem, o próprio Paulo Anselmo, que é o diretor do departamento em Campinas, que tem propriedade para poder falar por que deu certo, porque a gente tem ponto de partida. Não é só Campinas, em Santos tem uma coordenadoria de proteção animal em que pese muito protetor reclamar que a coordenadoria é aparelhada politicamente, mas eu prefiro uma cidade que tem alguma coisa do que a que não tem nada. Entendeu? Porque aqui tem alguma coisa, lá na frente toca o prefeito e bota uma pessoa mais qualificada para tocar. Agora, se não tem nada, você não tem nada. Você não tem o que dizer, não tem quem cobrar. Sabe qual que é o grande problema? Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão assim, mandando perguntas, eu estou adorando, tá uma coisa assim muito bacana, mas quando você traz um cara que conhece, tem propriedade do que fala, ele se alonga na resposta dele. É o caso do Paulo. Não é um problema, é que o tempo é curto. Então, às vezes, acaba sendo... E eles querem perguntar. Por isso, Cobrinha, que eu disse para você que eu estou à disposição. Entendeu? Se você quiser que eu venha uma vez por mês para a gente poder ir avançando, esse debate junto, não tem problema. Junto com o meu amigo Jonanias Moreira, que vai trazer o celular carregado, e as pessoas vão direcionar as perguntas para ele. Exatamente. Eu pensei que você ia carregar os celulares para mim, entendeu? Mas, Paulo, eu queria mandar um abraço aqui para Sandra Amadeu, né? Nossa amiga aqui, boa. Ativista, né? Ativista não, né, Paulo? Protetor dos animais. Não, eu sou uma mistura das duas coisas, porque eu tenho animal a resgatar da minha casa, eu presido uma ONG. Você achou o seu cachorro? Você que está ao vivo assistindo agora, anota aí, ODEPA. O-D-E-P-A. Mas a Sandra, eu perguntei da Sandra. Mas a Sandra é o quê? A Sandra foi uma das fundadoras da ODEPA. Faz parte. Ela teve a presidente da Assembleia, que foi a Silvana, e teve a secretária da Assembleia, que é quem fez a ata, que foi a Sandra. Que tá a Sandra hoje é uma defensora, não é isso? A Sandra sempre foi defensora do tema desde quando eu conheci. Já pegou muito bicho na rua comigo, às vezes escovada e o bicho sangrando. Por falar em bicho, a pergunta que não é aquela que chegou aqui pro pessoal. O Anderson Lima não deixa de registrar que ele fala que tem um delegado, Bruno Lima, também, parece que faz a causa da defesa animal. Bruno Lima, delegado de polícia, meu amigo. O Bruno, eu tive... Tá bem de amigo, hein, mano? Eu sou seu amigo, você é amigo do Bruno Lima. Então, amiga da amigo Capoeira. O Bruno, é que nesse campo a gente acaba se conhecendo. Eu tenho amigo, o Bruno é da Zona Norte de São Paulo. Eu tenho amigo, Marcelinho Protetor em Mariporã. Eu tenho amigo em Suzano, que é o Lisandro. Você acaba usando esse vereador. O Lisandro Frederico. O Lisandro é a cara do Gugu. O Gugu com 30 anos. Olha! Eu tenho amigo em tudo quanto é canto, que é desse segmento. O Bruno, eu conheci ele numa palestra na faculdade da minha cidade. Ele foi lá palestrar para poder falar sobre como lidar com denúncia de maus-tratos, que é um tema, se a gente for falar sobre a questão de lidar com denúncia de maus-tratos e denúncia de abandono, vai mais um programa, Cobra. Vai mais inclusive, o pessoal está perguntando como é que faz para denunciar maltratos, abandono, aquele cara que chuta o cachorro. Gente, anota aí. Existe hoje um negócio chamado DEPA. DEPA, D-E-P-A. Primeiro deixa eu falar da ODEPA. A ODEPA é a ONG que eu estou presidente. Tá? A ODEPA tem página no Instagram e Facebook. ODEPA, ODEPA, Organização em Defesa e Proteção aos Animais. E aí existe a DEPA, DEPA sem o O, que é Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Hoje você pode fazer a sua denúncia pela internet, você não precisa ir na delegacia, Cobra. Não precisa, você pode registrar em vídeo ou em foto o crime sendo praticado, exatamente. O crime sendo, a violência contra o animal, e você chega em casa no computador pelo celular e você formaliza a sua denúncia, que isso vai ser remetido para a delegacia mais próxima,
Normalmente a delegacia de crimes contra o meio ambiente e o delegado tem 10 dias para poder... Boa. Entendeu? Agora, se for caso grave, por exemplo, a pessoa agora está espancando o animal e você está com receio de interferir. 190. Chama uma viatura da polícia. É obrigado a atender. Não tem essa. Lei 9.605 de 1998. Boa. Artigo 32. 9.605. De que ano? 98, artigo 32. É crime mutilar, agredir, abandonar, deixar de alimentar, deixar sem abrigo, deixar na chuva. É crime. Mas... Lei 9.605, 1998, artigo 32. Certo. Eu tenho o seguinte, parece que não, mas o programa chegou ao final. Eu vou estender um pouquinho mais, que eu tenho duas perguntas, tanto para o João Ananias Moreira, meu amigo, que hoje está aqui presidindo a bancada aqui, meu amigo de bancada hoje. Deixa eu fazer pergunta hoje, Cobra. Parabéns aí, trouxe um grande público hoje, o pessoal interagindo bastante. É uma pena, mas eu quero trazer o Paulo de novo. Não sei se vou conseguir uma vez por mês, mas vou trazer o Paulo de novo. Eu quero a presença do João Ananias aqui para nós sabatinarmos o Paulo novamente. Mas caso vocês estão do meu lado, primeiro o João Ananias, depois o Paulo. Paulo já falou que não, mas eu vou colocar essa pergunta aqui. João, se você fosse vereador pela cidade de São Paulo, qual seria seu projeto de lei voltado para essa área? Você teria algum? Cobra, eu sempre defendo o seguinte, eu tenho uma coisa, além dos animais, eu acho que uma coisa que é importante tem a ver com o meio ambiente, tá? E o meio ambiente, ela tem tudo a ver depois com os animais. Se você pegar hoje um exemplo, você passa hoje no Rio Tietê, ali na Marginal Tietê, tá? Eu fico triste quando eu vejo umas capivaras todas mutiladas, tá? Eu estive no Parque Ecológico, fazendo uma reportagem com a Bandeirantes recentemente, no Parque Ecológico do Tietê. Fiquei triste quando eu vi uma capivara totalmente, mutilada, que as pessoas devem maltratar. Ou foram maltratadas, ou, não sei se elas vivem naquele meio daquele esgoto lá do Rio Tietê, que veio verbas para já fazer a limpeza daquele rio e hoje ele continua sujo, né, o Cobra e o Paulo? Eu acho importante a gente fazer o seguinte, particularmente, eu defendo que a gente tenha, se eu fosse vereador hoje, eu faria uma lei, né, que pudesse fazer a intermediação entre os dois, tá? Que seria tratar das águas, à beira dos rios, que hoje nós não temos o quê? As árvores, né, que protejam os nossos mananciais, né? E também uma lei para os animais. Se você analisar hoje é o seguinte, os animais, as pessoas buscam animal, como o Paulo falou, esse animal, ele vem, ele é pequeno, ele é lindo. Boa pergunta, Marinho, eu vou colocar ela agora. Ele é muito pequeno, ele é pequenininho, ele é lindo, né, Paulo? Depois ele fica grande, as pessoas jogam na rua. Então, assim, abandono de animais na rua também teria que ser crime. Então, assim, nós teríamos que fazer essa lei que, além do abandono, fosse realmente crime, tivesse até a prisão, porque na verdade hoje não tem, tá? Tá. Teve a prisão, pelo que eu vi, foi o menino lá, o segurança do mercado, né? Que matou o cachorro. Quando repercute demais na mídia, né? Na verdade, pessoal... O caso do cachorrinho do Carrefour... Sabe qual é o grande problema? Eu acho que nós temos que ter essa causa assim. O grande problema é que as pessoas falam assim, dá voto? Dá dinheiro? Você não dá, né? As pessoas acabam dizendo assim, não vou fazer... Não vou mexer com isso. Isso. E nós temos que colocar a mão na ferida e falar assim, vamos fazer leis que protejam os animais. É básico. Os animais, o meio ambiente. Inclusive, nós que defendemos moradia para as pessoas... Temos que colocar isso em pauta o seguinte, que as pessoas não invadam o meio ambiente, que é o local onde os animais se protegem, se vivem, se produzem, não é isso? Inclusive, eu estive no Parque do Carmo, já que vocês falaram de parque aí, está um abandono total, está uma coisa assim deplorável. Todos os parques, né? Todos os parques da cidade de São Paulo. Mas o Parque do Carmo está uma coisa... Eu tenho a impressão que o prefeito Banana que está aí, ele quer vender a cidade de qualquer forma, então está deixando assim, deixa degradar mesmo, que é para mostrar que não tem condições. Essa é a minha opinião, mas é uma opinião política. Paulo, e você, caso fosse parlamentar hoje? Então, na verdade, assim, o parlamentar, dependendo da esfera de parlamento, limita bastante. Sim, né? Claro. Eu, por exemplo, eu sonho com um parlamentar federal, seja deputado ou senador, que introduza a discussão de implantação do SUPA. Existe o SUS, que é o Sistema Único de Proteção Animal. Existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E eu defendo o SUPA, que é o Sistema Único de Proteção Animal, uma política nacional. Boa. É nessa linha que eu penso, porque a Holanda partiu do princípio de resolver o problema de forma global, porque existe uma política nacional. Porque, João, se você
for o melhor vereador que a cidade de São Paulo venha a ter, no sentido de elaborar, desenvolver, e aí eu me coloco à disposição para contribuir nesse sentido, com um projeto de leis voltado à questão do animal, minimizem aqui na cidade de São Paulo. Não resolve Guarulhos, não resolve Itaquá, não resolve aqui Santo André. Agora, quando a gente tem uma política nacional, ela norteia, né? Igual o SUS, ele é igual em todos os municípios, igual o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é igual em todos os municípios, é igual a questão do ECA, que é igual nacionalmente, a política voltada à questão da criança e do adolescente é a mesma. Então, por isso eu defendo o SUPA. Então, se for para ser um parlamentar, certo, que seja federal, que seja senador, e como eu quero manter meu cabelo preto, na esfera federal, não serei eu, tá, mas eu quero alguém que me ouça. Só para dar uma respostinha rápida, o rapaz está tirando sarro de Cuba aqui, dizer que Cuba, todos os funcionários públicos, é uma orientação, uma determinação do governo que tem um animal cuidado, um animal de rua cuidado. Então, nos equipamentos públicos, o animal em Cuba tem crachazinho, vacinado, castrado, e cuidado, alimentado por um grupo de servidores públicos. É uma política nacional. Não só animais, né, Paulo? Até o ser humano. Não existe morador de rua, mas eu perdoo a ignorância do ser humano que fala de Cuba sem conhecer mas é que eles veem pela... É o que a Globo mostra. A Globo não mostra porque que a Bolívia reelegeu o Evo Morales agora no primeiro turno mais uma vez. Eles não mostram, porque se eles mostrarem, o povo começar a entender, aí vai acontecer o que está acontecendo no Chile e no Equador. Não é isso, Paulo? O povo vai ir para a rua. 4% de crescimento, não é isso? 4,3%. É o maior crescimento da América do Sul. Para finalizar, Cobra, que você falou que aqui a gente tem que ir atropelando para poder... Exatamente. A Yolanda, ela está fazendo um questionamento aqui importante, mas agora subiu aqui a questão do Marinho. Eles estão num debate interno aqui, a Renata, o Marinho e a Yolanda. Eles estão num debate interno, que é o debate que ele está fazendo, eu acho que é interessante falar o seguinte, passou também aqui, que eu queria ler igual que ele tinha colocado aqui, mas ele dizia o seguinte, ele responde para a Renata, para mim isso que o pessoal faz pelos animais é muito legal, mas esse negócio de ONG, pessoal que trabalha pela política, etc. Então, faz isso, não é porque é bonzinho, é um meio de sustentação de ganhar dinheiro. Não, bem ao contrário, é uma ilusão. Eu queria que alguém me apresentasse uma ONG que atua na questão da produção animal que tivesse saldo em caixa. Gente, todo mundo que está por trás de ONG de produção animal está lascado, endividado, um monte de gente deprimida. Valeu, Bruno Camargo. Um monte de gente com depressão. Caixa no vermelho. Porque é muito mais animal nas ruas do que aquilo que as ONGs comportam. Por exemplo, eu sou presidente de uma ONG, toda a minha diretoria é composta por gente da causa. Claro. Todo mundo tem um monte de bicho em casa, todo mundo com dívida. E aí, a Yolanda, inclusive, pergunta sobre a questão das ONGs, e eu queria convidar, esse sábado e domingo agora, a UDEPA ela vai realizar eventos de adoção em Moema e lá na Pamplona. No sábado, se eu não me engano, é lá em Moema, mas aí é só entrar na página da UDEPA no Facebook ou no Instagram que vocês vão ver lá o folder, né, com a publicação, e também lá na Rua Pamplona, ali perto da Avenida Paulista. A gente faz esses eventos que é para disponibilizar para adoção. Paulista, né? Exatamente. A gente faz esses eventos para disponibilizar os animais que a gente tirou da rua, muitas vezes em estado lastimável, a gente gasta horrores com esse animal, castra, vacina, vermifuga. Depois, quando ele está estabilizado... O que é vermifugar, Paulo? É remédio para verme. Para verme. Para verme. Depois que o animal está limpo, está bonito, está corado, a gente põe lá no evento de adoção, e aí, naquela torcida, que é para que apareça uma família boa, porque a gente também não vai dar para qualquer um. Quando a pessoa vai no evento de adoção para adotar um animal, ela tem um questionário que ela responde. Uma série de perguntas. É avaliado o perfil da pessoa para ver se aquela família tem condições de ficar com o animal. Boa. A gente não desova animal. Às vezes a pessoa me pede pela internet, tem um filhotinho aí, porque eu queria dar de presente pro meu filho. Eu falo, gente, mas bicho não é presente para dar para filho. Porque o filhotinho vai crescer. Exatamente. Então tem todo um critério rigoroso que a gente adota para poder disponibilizar o animal. Então, Yolanda, você está perguntando do trabalho da ONG, eu te convido para nesse final de semana, arruma um tempinho, vai lá conhecer, não só o trabalho da UDEPA, mas tem várias outras ONGs, é só dar um Google, que você vai ver centenas de eventos de adoção que acontecem todos os finais de semana em várias localidades de São Paulo. Inclusive, no PETS, que é o antigo PET Centro Marginal, as unidades do PETS também hoje não vendem mais cachorro e gato. Não, eles têm uma parceria com protetores. Todos os animais que ficam nessas lojas do PETS são animais de protetores que estão lá disponibilizados para adoção. Para adoção. Mas putz, é muita coisa, gente, é muita coisa. E a gente ia falar dessas feirinhas. Eu avisei o Cobra, o Cobra não pode dizer que eu avisei ele que era um assunto que atraía
a atenção das pessoas, porque todo mundo quer saber. Eu preciso fazer aqui o Paulo. Tem muitas perguntas aqui. Deixa eu fazer aqui. O Paulo, eu quero agradecer muito a presença do Paulo, e mais em particular o Dr. João Ananias Moreira, meu amigo, que de prontidão me salvou hoje. Nosso amigo de bancada do Capoeira estava doente, e eu liguei para ele com um monte de coisa para fazer. O cachê foi bom. Ele largou o que tinha para fazer e está aqui hoje, porque é um cara que conhece muito do assunto também, e nada mais justo do que estar aqui debatendo, sabatinando o meu amigo Paulo, de longa data. Mas eu preciso fazer uma defesa aqui do Zé Marinho, que é o seguinte: quem não entende o Zé Marinho Rema, ele é um menino muito bom, ele brinca com essa questão de Cuba, ele tem uma veia Bolsonaro, tem? Ele tem. O Bruno? Não, o Zé Marinho Rema. Aqui. Zé Marinho Rema. O rapaz está debatendo aqui a questão. Mas era o seguinte, ele é um cara de coração muito bom, e é um direito dele, voltou no Bolsonaro. A democracia serve para isso. Correto, Paulo? Inclusive para as pessoas se arrepender depois. E nós defendemos muito isso. E ele é bem-vindo, viu, Cobra? Já que vocês estão debatendo, nós fazemos parte, com muito orgulho, de um partido que a gente respeita muito isso, o democrático. Né? A gente não sai batendo ninguém por causa dessa questão. E o que acontece? Ele brinca demais, inclusive ele chama o João ele fala, eu não me recordo, mas é o Ananias dos Trapalhões, eu não me lembro. Ele fala que parece o Ananias dos Trapalhões. É verdade? Tinha o Ananias dos Trapalhões. Então, eu não me lembro, ele fala demais dessa questão, né? E ele está aqui brincando com o pessoal já está pegando birra dele e tal, coisa e tal, mas ele está dizendo assim, eu já tirei uns 10 animais de rua, inclusive meu gato que estava atropelado com as pernas paralisadas, e gastei muita grana, coloquei ele para andar. Então ele é uma pessoa boa, ele está brincando aqui, é o jeito dele. Então estou fazendo essa defesa com ele. Porque ele seja bem-vindo, né, Cobra? Em todas as lives. É igual o Paulo falou, é o direito dele se arrepender também. E essa questão de Cuba, viu que vocês estão mandando a gente ir para Cuba? Não tem problema nenhum. Não, mas só foi um, e ele estava brincando, ele deu gargalhada no final. Então, e é um amigão de longa data. Então, gente, agradecer a vocês, a presença de todos vocês aí, o compartilhamento. Tenho certeza que a live foi fenomenal. Deixe as perguntas aqui, que o Paulo vai chegar em casa com o tempo, depois ele cuidar dos animais dele, ele vai responder um a um, eu tenho certeza. Tem muitas perguntas boas aqui. João Ananias, faça a lição de casa. Aqui a gente dá a bronca ao vivo, depois olhe, muita gente falou com o senhor sem o celular. Não é desculpa, o senhor, na próximo programa, traga o celular carregado, peça para o garoto que está ali, tem um rapaz ali embaixo, depois nós vamos pegar ali, trazer uma carga, porque tem muita gente que quer falar com você, é legal isso, entendeu? Muita gente queria sua opinião. O Rema já brinca aqui, Bolsonaro 2022, esse eu tenho certeza que não ganha nem de síndico mais. Não, se ele voltar a ser vereador, ele não ganha mais, cara, esse cara aí. Mas, gente, Paulo, faça suas considerações finais, depois João. Bom, primeiro, mais uma vez, desculpa, eu ia chamar de cobrinha, que eu sempre chamei de cobrinha. Fica à vontade. Agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje na Alô Comunidade. Bom sempre te ver, João. A gente teve, nesse final de semana aí, mas a gente teve pouca oportunidade para conversar, a gente estava num congresso, e o congresso, o João de um lado e eu do outro, né? Couro comendo lá no congresso. Mas é bom te encontrar aqui para a gente poder... ter a oportunidade de debater esse tema, a gente vai aprendendo bastante aí um com o outro. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live, que participou em determinado momento. Me comprometo aqui, se não ainda hoje, mas amanhã, responder todo mundo, colocar os links com informações importantes. Só está pedindo. Exatamente. Por exemplo, eu quero explicar como é que a coisa deu certo na Holanda, que virou uma política nacional, colocar lá o link que mostra os bichinhos de Cuba, que são cuidados pelos servidores legal, hein, Paulo? Públicos, né? Colocar exemplos de outras cidades, colocar lá o exemplo de Campinas que eu me referi aqui. Então, tudo que eu falei aqui está embasado em estudo, porque eu virei um estudioso desse negócio, Cobra. Eu, durante muito tempo, joguei bola, me preparava para jogar bola, e por isso que eu era bom de bola, porque eu me preparava, né, Wilson? O Wilson está aqui, o Wilson, o professor Wilson resgatou animais, parabéns, viu, Wilson? Tem 4 animais resgatados. Ou seja, tudo que ele foi fazer, ele vai fazer com propriedade. Me preparo, exatamente. Quando eu descobri porque assim, durante muito tempo eu fui taxado de maluco, até pela própria família, como tem histórico na família. Por amigos nossos. Exatamente. Tá doido, o Paulo ficou doido mesmo, me sacaneou um monte de vezes. Doido, agora ele pega cachorro de rua agora. Eu já fazia e as pessoas não sabiam. Aí depois que eu comecei a mostrar no Facebook, foi que as pessoas ficaram sabendo de uma coisa que eu já fazia antes. Mas assim, era taxado de maluco, e depois eu descobri que tem um universo gigantesco de malucos. E o que é que eu fiz? Eu comecei a juntar esses malucos para a gente discutir políticas públicas, né? Então, eu aprendi bastante com as pessoas, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que eu aprendi,
né, para mim é muito satisfatório. Então, agradecer mais uma vez. Não, nós que agradecemos. Aqui, ó, pessoal pedindo bis, tem que voltar. Aqui, ó, aí começa de novo. As minhas lives, elas são muito polêmicas, essa questão minha pessoal de ser petista, e tem uns amigos bolsonaristas, e tem amigo do DEM, então, eles vêm me... Eles são bolsonaristas, mas eles também são nossos amigos. Nossa, demais. E a gente, um dia a gente vai abraçar eles fraternamente e dizer assim, eu avisei. Um amigo continua. Já estão sofrendo, né? Você sabe que eu tenho um programa todo dia, 10 horas da manhã, que eu falava muita resenha, eu parei, porque eu vi que dá mais audiência falar do Coiso. O do Coiso dá mais. João Ananias, suas considerações finais, meus agradecimentos a você. Desculpe a brincadeira, quem talvez está em casa está achando que eu sou ignorante, mas isso é uma brincadeira que a gente tem liberdade de fazer um com o outro, né? Tem um pinguinho de verdade? Tem um pinguinho de verdade. Né? Do celular? Tem. Sabia que vinha para o programa. Podia ter rendido um pouquinho a bateria, mas fica jogando Candy Crush. Aí acaba a bateria. Vai lá, Jonanias. Bom, eu quero agradecer também aqui, lógico, a TV Cobra, né, que nos convidou para fazer esse debate aqui e fazer a sabatina com o Paulo, né. Agradecer nossos seguidores, nossos amigos, que convide mais amigos para visitar aqui a TV Cobra, porque é um espaço democrático, é um espaço que hoje está ativo às 10 horas da manhã, né, Cobra, não é isso? Verdade. Todo dia às 10 horas da manhã ele faz um tema importante do dia a dia. Leitura, né, uma leitura do dia a dia. Ele pega uma notícia, como diz, saindo do forno de madrugada e faz uma live durante, acho que a partir das 10 horas, é isso, Cobra? Isso. Então, às 10 horas. E, além disso, quero agradecer também nossos amigos de Facebook, bastante, viu? Né? Bastante. Parceiros. Parabéns. E amigos que sempre nos defendem aí. E agradecer ao Cobra, né, pelo convite, que a gente... falei que agora a cada 15 dias ou toda semana estarei aqui com o Cobra. Fica né? a seu critério. E lógico, os apoiadores dele aqui, que sem também os apoiadores, né, a gente não consegue fazer o evento. E também nossos amigos aqui, o Rodrigo Mar, a Renata e o restante dos nossos... Por que Rodrigo Mar? Mar é nome artístico, né? Isso é legal. Tá. É nome artístico, né? Então, acho que é nome artístico, não é isso? Tá. Então, é importante a gente ter esse espaço democrático para a gente falar sobre temas que não é discutido em outros espaços, tá? E muito obrigado aos nossos seguidores e amigos do Facebook que continuem fazendo esse trabalho. Mais uma vez, a página da ODEPA no Instagram e Facebook. ODEPA, Organização em Defesa e Proteção aos Animais. Boa, agradecer de novo a presença de vocês aí, a audiência de vocês que estão em casa, vocês que debateram, vocês que mandaram perguntas, vocês que interagiram aqui, você que deu aquela passadinha, foi fazer o feijão, o arroz, chegou do trampo, só tenho a agradecer a todos vocês aqui. Terça-feira um outro assunto, vamos estar aqui, vamos dar um tempinho para o Paulo descansar, porque hoje foi bem sabatinado, vai voltar de novo. Aqui nós tínhamos um questionário de 15 perguntas, não deu para ele responder 5 daqui. A questão do projeto de lei que está para ser votado agora em novembro, a questão da Câmara Municipal, de um vereador que tem um projeto de lei que libera os animais para estar junto nos, nos abrigos. Os protestos na Assembleia Legislativa, né, Paulo? Tem muita coisa, mas hoje... Tem a CPI dos animais que está circulando também na Assembleia. Está circulando, entendeu? Então, tem programa aí para mais 2, 3, no mínimo, tá bom? Beijos e abraços, cheiros e amassos. O nosso programa tem o seguinte, você precisa fazer, dá o seu telefone no coração assim, pode fazer. Nós somos paz e amor aqui, para mostrar que nós somos... Aqui, gente, pega o Henrique, acorda aí, faz o pitch da gente aí, vai sair depois aí, tava dormindo. Segura um pouco mais que as... Aí, valeu, rapaziada. Valeu. Beijos e abraços, cheiros e amassos. Até terça-feira que vem. Lembrando que amanhã tem programa Amigos da Várzea às 20 horas com o pessoal do Pé na Porta de São Mateus. Valeu.